Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou eu aqui trazendo algumas novidades adicionais ao vídeo passado sobre práticas de leitura. Essa apresentação faz parte do estágio online em tempos de pandemia pelo Centro Universitário Internacional, INTER. Meu nome é Adelane Dias e sou estudante, no caso, discente do curso de Pedagogia, segunda licenciatura. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a leitura, né, no ensino infantil e no caso, algumas coisas que eu vou falar aqui é aplicado toda a vida do indivíduo, né. Nosso tema é os livros e o universo da leitura. Então, trouxe essa imagem que é muito bonita, que mostra a beleza do que pode surgir dos livros, né, da leitura em si. E dentro lá da BNCC, a gente tem várias habilidades. Uma delas, para o segundo ano do ensino infantil, é ler as palavras novas com precisão, decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. Então, eu trouxe um exemplo de como a leitura ela é citada na BNCC. Na verdade, desde as práticas de alfabetização até em todas as etapas do ensino. A partir daí, a gente vê a importância, eu ressaltar da importância da leitura no desenvolvimento do indivíduo. Bom, a leitura é muito importante porque dentre as vastas possibilidades, as vastas contribuições da leitura, a gente tem que a prática da leitura na educação infantil tem um potencial de enriquecimento linguístico, ampliando o vocabulário e o desempenho intelectual do indivíduo, no caso, aumentando assim a transmissão do conhecimento. Quem cita essa fala é Amorim e Farão. Muitos pesquisadores da área de ensino, eles se detêm a estudar a importância da leitura para o desenvolvimento intelectual do indivíduo, né? E aqui esses autores, eles destacam a importância da leitura para ampliar o vocabulário, para enriquecer a linguística, enriquecer a fala, né? Então, se você tem um vocabulário amplo, então você consegue ter uma variedade de palavras que você pode utilizar, então você pode montar frases mais robustas, né? E ela tem importante papel, a leitura tem importante papel no desempenho intelectual, porque quando você engloba palavras novas e você faz com que seu vocabulário ele fique mais rico, você tem um englobamento de informações transformadas em conhecimento e auxiliando no desempenho intelectual desse indivíduo. Então, as práticas de leitura na educação infantil, ela vai ter efeito em toda a vida do indivíduo. Ele vai conseguir ser mais eloquente, então vai falar melhor, né? Vai ter um desempenho intelectual, uma capacidade de usar, de manejar as palavras. E também, quando for passar o conhecimento adquirido, como ele tem um vasto vocabulário, então fica muito mais fácil a transmissão de informações, a transmissão do conhecimento. Amorim e os mesmos autores, no caso Amorim e Faragão 2015, eles ainda destacam que o indivíduo lê buscando significado para o texto através dos sinais. Esses sinais são sinais visuais e os mecanismos, né? Logo, ele concede um sentido, isto é, compreendê-lo. Então, só passamos a compreender um texto quando a gente tem a capacidade de ler o texto, de relacionar, digamos, com imagens, por exemplo, a capacidade de internalizar aquelas palavras, e essas palavras elas vão passando a fazer sentido. Então, se eu não tenho a prática da leitura, se eu não consigo ler, infelizmente eu tenho uma dificuldade de compreender o que está escrito, na verdade.
E a leitura ela tem um papel importante para ampliar a imaginação da criança, porque o contato com os objetos e livros e com a experiência de leitura vai promover a entrada da criança no mundo da escrita e da leitura em geral, além de estimular o imaginário e a fantasia. Então, se você está lendo um livro para criança, no caso ela já conhece, por exemplo, um leão, conhece a imagem do macaco e do elefante. E você conta para a criança, você está lendo para essa criança, então, se você contar que o leão estava esperando o macaco atravessar um lado do rio, uma margem do rio para a outra, por cima de um galho de árvore, e do outro lado, o elefante ficava só observando, se ela tem já a imagem desses personagens, a criança ela vai montar a cena na cabeça, ela vai montar a cena no seu imaginário. E aí ela vai passar a viver aquilo que está sendo lido para ela, ou que ela está lendo. Ela vai, no caso, o imaginário vai aflorar. E os livros na educação infantil, elas fazem com que as crianças ampliem sua linguagem, sua imaginação, sua capacidade de pensar, ensinam valores, além de estimular na criança a vontade de aprender a ler e o gosto pela leitura. Então, quando o adulto lê para uma criança, ele vai fazer com que essa criança ela conheça um novo mundo, né? Conheça e possa fazer parte desse mundo através da imaginação, e assim ela vai estimular a vontade de conhecer coisas novas, conhecer novos mundos. E para desenvolver o hábito da leitura, é necessário que tenha alguns fatores que façam parte, façam parte desse contexto. Alguns fatores que influenciam os bons hábitos ou o início do hábito de leitura, como, por exemplo, o ambiente. O ambiente é muito interessante, porque o ambiente ele tem que ser propício para que ou a criança ou o adulto, qualquer uma pessoa que vai começar a hábito de leitura, portanto, o ambiente para que ele consiga se concentrar. Então, tem que ser um ambiente atraente para as crianças. Então, um local de leitura, ele não pode ser um local que ela não queira estar lá. O local tem que ser, não pode ter, digamos assim, distrações fora daquele momento. Por exemplo, é diferente de eu ter várias imagens de livros, um estante de livros com livros coloridos. Uma distração que eu falo, digamos, um celular que não vai utilizar para ler. Você vai utilizar um celular que a todo tempo está tocando, ou um tablet, ou um computador que não está sendo utilizado para a prática da leitura. E o local tem que ser confortável, porque se não for confortável, tudo que está ao redor ele vai fazer parte daquela experiência da leitura para essa criança. E aquele local, mas para que isso? Para que esse local ele seja reconhecido como um local de leitura. Então, por exemplo, aqui a gente tem um local que tem vários desenhos de historinhas, tem almofadas, então aquela criança ela reconhece que esse local aí é diferente, esse local é para uma atividade específica. A atividade da leitura é o momento dela viajar. Então, o ambiente vai preparar a criança para leitura, né? O ambiente é importante. As crianças elas estão sempre solicitando às pessoas adultas para que lhe contem histórias. Ao atender ao pedido, o adulto estará oferecendo a elas a oportunidade de expressar sua curiosidade, estimulando assim a fantasia e a imaginação. Aproveitando o interesse da criança, será antecipando o futuro você estará antecipando o futuro de hábitos de leitura, né? O futuro de leitores. Então, Silvia vai falar isso, vai falar que se a criança pede para o adulto ler, então é importante que o adulto ele ceda esse pedido, porque o adulto ele vai estar estimulando um futuro leitor. Então, ele vai tornar o adulto vai alimentar a curiosidade da criança. Isso é importante.
E em relação ao ambiente, em relação à interação de adulto e criança, mudando hábitos, a gente tem um dos autores importantes nesse contexto, que é o Vygotsky, os autores das práticas de ensino, né, ele diz que o ambiente social tem influência no desenvolvimento da criança, tendo ação estimuladora. Então, se a criança pede para que ele conte a história e o adulto conta a história, ou o adulto já tem o hábito de ler, então vai influenciar o comportamento da criança, vai influenciar, no caso, os hábitos dessa criança. Essa criança vai querer ler ou vai querer ao menos segurar um livro, porque o adulto, que é referência para ele, esse adulto também está com o livro. Então, o indivíduo vai modificar ativamente a situação estimuladora como uma parte do processo de resposta a ela. Então, essa situação, esse espaço, essa atuação do adulto sendo exemplo, isso é muito importante, porque as crianças elas aprendem inicialmente por imitação, elas vão imitar os hábitos dos adultos. Então, se o pai, se a mãe, se o irmão tiver possibilidade, tiver condições de ler perto de uma criança, ou que leia para a criança, é algo extraordinário e de potencial gigantesco para a vida do futuro leitor. E aí a gente entra uma questão importante, mas como eu vou selecionar livros para os meus filhos lerem, ou para as crianças lerem? Então, a gente, por exemplo, até 2 anos de idade, é importante livros com figuras grandes e cores vibrantes de objetos do dia a dia, porque a criança ela vai ser chamada a atenção pelo formato dos objetos, ser chamada a atenção pelas cores vibrantes, e se o objeto é do dia a dia dela, então ela vai conseguir relacionar aquela história com o que ela tem em casa, com o que ela vê no dia a dia, então vai fazer mais sentido para ela. Livros de plástico, de tecido, lavável, é importante para crianças menores de 2 anos, porque se sujar tem como lavar, tem como limpar, então não vai influenciar na qualidade do objeto, na qualidade do livro, né, do material. As crianças elas devem ter os livros eles devem ter um tamanho adequado para que o bebê ou criança, né, bem pequena, ela manuseie. Livros feitos de materiais que estimulam o sentido, como diferentes texturas, no caso, para estimular o tato, né? Histórias contadas em frases simples e curtas, com figuras que exemplifiquem, porque ela vai relacionar o que ela ouviu com a imagem que está sendo apresentada. Textos com rimas são divertidos para que os pais leiam em voz alta. Então, mais ou menos os pais interpretarem o que está sendo lido. De crianças de 3 a 5 anos, ilustrações de fotos coloridas, enredos simples, divertidos, histórias. Então, livros que tem alguns desses, tenham essas características. A história deve ser rápida para que o livro possa ser lido de uma só vez. Conteúdos com rimas, repetições, para que estimular a memória da criança, livros que exploram conceitos básicos como letras, números, formas e cores, personagens centrais da idade da criança, como um pouco mais velhos, animais divertidos também prenderão a atenção desse pequeno leitor. Crianças de 6 a 11 anos a gente tem texto claro e fácil de ler, páginas coloridas, com ilustrações, livros que falam de assuntos interessantes especificamente para criança. Então, tem crianças que podem se interessar pelos animais, então livros que abordem a vida dos animais. Crianças que podem se interessar pela flora, pelas árvores em geral, pelas flores, e aí livros que retratem isso. Ou de carros, ou de jogos, então, ou histórias em quadrinhos, de desenhos animados. Então, esses são alguns dos pontos importantes para serem vistos, né, na hora de escolher um livro. E essas características aqui que eu falei para vocês, eles vão estar lá no cursos.escolaeducação.com.br. Esse aqui é um artigo que traz explicitando
as faixas etárias com as características que o livro deve ter para suprir a necessidade daquela faixa etária, necessidade, digamos, intelectual, necessidade de desenvolver, por exemplo, para outros sentidos. Essas são algumas das referências que eu utilizei para montar essa apresentação. E aqui, por exemplo, são 2 livros online que vocês podem baixar gratuitamente lá no portal, lá no site www.educamaisbrasil. Então, tem Conto ou Não Conto, tem 8 jeitos de mudar o mundo para crianças, e tem outros livros, outros exemplares que vocês podem fazer download, né? Podem baixar e para começar a iniciar uma prática de leitura com os seus filhos. Mas tem outros sites que vocês podem pesquisar na internet, outros sites que tem livros disponíveis, história em quadrinhos, da Turma da Mônica, por exemplo. E isso, pessoal, que eu trouxe para vocês hoje. Eu agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigada. Tenham uma ótima tarde. Tchau.